Tá. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí à live. Surpresa, porque eu acho que é o momento agora da gente conversar um pouco sobre a Assembleia de amanhã. Está aqui comigo o Nilton Batista, diretor do sindicato, que está passando nas bases, conversando com o pessoal, né, Nilton? Como é que tá a mobilização? O pessoal está animado para amanhã? Porque eu estou animado. Pessoal, boa tarde, Jorge, boa tarde a todo mundo que está aí nos assistindo. Hora do almoço, né? Que almoço? Pessoal, é o seguinte, a base, graças a Deus e graças a vocês, animadíssimos, todo mundo, tá? Animação a mil, tá? A última assembleia foi sensacional. Eu tenho andado nas UBS, nos postos de saúde, nos CAPs. Aqueles que ainda estão um pouquinho desmotivados, a gente está dando aquela injeção de ânimo. Graças a toda a energia positiva de todos vocês também têm participado desde a primeira assembleia. Desde a primeira assembleia. A gente vai para a quarta assembleia, Jorge? Terceira e quarta assembleia. Esse tema, e sim. Animação a mil, tá? Então amanhã não fiquem de fora, não fiquem no seu setor, só fiquem aqueles que realmente necessitam ficar para o cuidado ao paciente. O restante, UBS, CAPES, atenção primária inteira, o pessoal do ambulatório, da marcação, o pessoal da secundária aí, o pessoal das policlínicas, todo mundo amanhã aqui na Câmara Legislativa. Amanhã a Assembleia é decisiva, né, Jorge? E pessoal, só para contextualizar, esse nosso movimento ele está sendo muito divulgado e está sendo muito esperado. Não só pela nossa categoria, mas por diversas categorias. Então, eu acho que amanhã vai ser um divisor, né? Talvez nós demos um rumo de como serão as próximas manifestações em Brasília. Porque, pelo que eu lembro aqui, na saúde, fora os ACS, eu acho que não teve outro movimento de greve e de reivindicação tão firme como o nosso. E pelo fato de nós sermos uma categoria muito grande, então com certeza o nosso movimento vai ser o maior, né? Então eu acho que é um momento que todos nós temos que acreditar. E eu acredito, o Nilton acredita, o sindicato está acreditando e muito que pode dar certo. Agora, lógico, são muitas pautas importantes, pautas caras para o governo, e essa vai ser a justificativa deles não quererem, talvez, fazer uma proposta que seja atendida para a categoria. E vamos conversar amanhã junto com o governo e junto com a categoria. E é importante a gente lembrar que nada que o sindicato fizer vai ser contra a categoria. Eu sei que na última assembleia o pessoal ficou meio assim, uma turma ficou meio chateada, porque, não era para suspender. Só que é o seguinte, pessoal, nesses momentos a gente tem que ter muita sabedoria, porque às vezes a gente tem que dar um passo atrás para poder dar dois na frente. A gente que está nessa vida aqui há muito tempo, a gente sabe disso. Sabe, o governo não é um governo que se preocupa muito com mídia, com problemas, com gente no meio da rua. A gente sabe disso. Já teve sindicato aí que ficou mais de mês, né, de greve e nada aconteceu. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente sabe como é que é a greve e a gente já participou de um movimento na gestão do Hollenberg que foi bem pesado. Bem traumático, né? A gente conseguiu o que queria, que era permanecer as 20 horas semanais, porque até as 24 horas ele queria voltar para o conta-cheque, para a escala de serviço. Pois bem, pessoal, basicamente vamos falar dois pontos aqui, que é o 70% do salário do enfermeiro, que é a nossa proposta principal por conta do piso nacional da enfermagem. Não é justo enquanto todos os servidores do Brasil estão ganhando hoje 70% do salário do enfermeiro. Por quê? Porque eles recebem o repasse do Ministério da Saúde. Então, municípios e estados, aqueles que não pagavam o piso, hoje está pagando o piso para o enfermeiro e para o técnico na proporção com que manda a lei. Só que eles recebem o recurso do governo federal. Aqui em Brasília, eles já pagam mais que o piso, por isso que eles não recebem recurso federal e dizem assim, não, já estão pagando mais que o piso. No entanto, o piso não é na proporção conforme a lei. Nós estamos batendo essa tecla que essa lei tem que ser aplicada. Tanto é que se você pegar no Brasil inteiro, os técnicos de enfermagem, servidores públicos, estão recebendo 70% do salário do enfermeiro, aqueles que não tinham o piso maior que o convencionado pela lei. Então, se você pega um município aí do Piauí, e lá o enfermeiro ganhava 3 mil e o técnico de enfermagem ganhava 1.000, hoje o enfermeiro lá ganha 4.650 e o técnico 3.325, ou seja, 70%. E são servidores públicos. Qualquer lugar do país que você for ver, aqueles que ganhavam menos que o piso, hoje eles estão ganhando o piso
na proporção, com a ajuda do governo federal. Não é o caso daqui. Mas a gente aplica essa mesma regra. Ora, se em todo o Brasil, aqueles que ganhavam menos que o piso estão ganhando hoje 70% do enfermeiro, por que a gente está ganhando aqui mais que o piso e não está ganhando 70% do enfermeiro? Então, essa é a discussão que nós estamos levando e nós vamos levar para os tribunais, é óbvio, caso isso não aconteça de forma amigável, de forma negociável. Pois bem, então esse foi o motivo da greve. Só um ponto rapidinho, por isso que a informação ela é importante. Naquele dia da nossa Assembleia aqui na semana passada, em que a categoria votou em suspender a greve, tiveram aquelas pessoas que estavam presentes, mas desconhecendo um pouco dessa legislação que você acabou de explicar, dizendo que o sindicato deveria continuar com a greve, porque o presidente Lula já havia inclusive falado no dia anterior, e aí por isso que eu falo da informação, gente, disseminar a informação positiva, que o presidente havia falado em postagem anterior, no dia anterior, que já havia feito o repasse para o Distrito Federal, e que, portanto, nós deveríamos estar recebendo o piso baseado no repasse do Ministério da Saúde, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu volto a frisar, a informação dentro daquilo que você acabou de falar aqui. Isso aí, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que no meio de nós existem pessoas que estão querendo tumultuar, estão querendo desarticular, estão querendo desmobilizar. Mas isso é natural de um movimento de greve. Ainda mais que a gente está tentando uma coisa que muita gente também quer, que é reajuste. E o dinheiro é um só do governo. Ele tem que dar reajuste para todas as categorias que vão brigar lá e tudo mais. Então é lógico que se a gente estiver brigando por uma coisa, tem muita gente também que vai tentar desarticular para poder eles depois lutarem e conseguirem. Então vamos ser maduros, a enfermagem hoje é madura, vocês têm aqui um deputado eleito, vocês têm aqui um sindicato forte, que é reconhecido nacionalmente, que sabe o que está fazendo. A gente nunca fez alguma coisa que fosse que não fosse relevante para a categoria. A exemplo da nossa lei da carreira, que é a única no Brasil, isso nos dá a possibilidade e a legitimidade de falar em nome dos técnicos de enfermagem e só técnicos de enfermagem. Porque em qualquer lugar do país aí você tem um técnico de enfermagem junto com outras categorias. Aqui em Brasília não, aqui é só técnico de enfermagem. Por isso a importância de ter a nossa carreira. E agora nós vamos melhorar então essa carreira. Pessoal, veja bem, nós temos uma tabela aqui, que é uma tabela original que nós temos. Aqui, deixa eu ver se o Carlão dá um zoom aqui. Vê se mais para cá. Dá para ver? Levanta mais um pouco. Eu tenho que dizer. Aí. Mas se não der para dar o zoom, não tem problema não. O pessoal sabe aí, a nossa... segura desse jeito aí. Pronto. Mais alto. Mas não dá para ver não, tá muito claro, mas enfim, é só para vocês verem que nós temos a tabela na mão. Essa tabela é a tabela do técnico de enfermagem e essa tabela é a tabela dos enfermeiros, beleza? Tá. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um resumo para vocês até tirar algumas dúvidas. A nossa tabela tem 25 padrões. São 4 classes, terceira, segunda, primeira e a especial. A dos enfermeiros também tem 4 classes, terceira, segunda, primeira e especial. Só que a nossa, entre uma e outra, nós temos 7 referências, ou seja, 7 padrões na terceira, 7 na segunda, 7 na terceira e 5 na quarta, na especial. Dos enfermeiros, nós temos 5 na terceira, 5 na segunda, 4 na primeira e 4 na especial. Ah, por que é assim, Jorge? Ah, porque foi feito na época, foi acordado, foi negociado. Não existe uma regra. Eu posso criar, por exemplo, uma coisa só, 18 anos seguidos. Eu posso dividir em 3, em 4. Isso não faz diferença pra gente. Jorge, como é que eu sei onde é que eu estou posicionado na carreira? É só você pegar de baixo para cima e contar o tempo. Porque lá no seu conta-cheque tem lá. Antigamente era TS 31, que seria técnico em saúde, nós todos éramos técnicos de saúde, 31. O 3 significa terceira e 1 é o padrão. Então o 31 seria terceira classe, padrão 1, ou seja, inicial de carreira, TS 31. Mudou o nome porque nós mudamos, não somos mais técnicos de saúde. Pois bem, mudaram a nomenclatura, também não importa. O que você vai fazer para você saber onde é que você está na posição da tabela? É só você contar de baixo para cima. Não importa se é terceira classe, segunda classe, padrão, não importa. Você conta. Então você tem, vamos supor que você tem
15 anos de secretaria. 15 anos fechados. Fechados. Aí, Jorge, esse ano eu fiz 15 anos. Então, provavelmente, você está na 14, não na 15. Então, você soma, você vai contar de baixo para cima 14 anos. Aí você se acha. Para tirar dúvida, vai no seu contra-cheque e vê qual o valor. Se o valor bater no 14, você está no 14. Se o valor bater no 15, você está no 15. Ah, eu tenho 20 anos. Então você conta de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Então eu estou aqui. Tá batendo meu contra-cheque? Não, não tá batendo. Então vê a anterior, a 19. Tá 19. Porque tem o aniversário que tem que dar certo os anos para poder você receber a sua referência, tá bom? Pois bem, nós somos 25, os colegas enfermeiros são 18. O que a gente quer fazer? Reduzir de 25 para 18. E aí tem muita gente na internet falando assim, ah, mas eu quero equiparação, para mim não importa se eu estou na 18, se eu tenho 25 referências e o enfermeiro tem 18, eu quero 70%. Pessoal, não tem como fazer uma referência 70% numa tabela de 25 com relação à tabela dos 18. Veja bem, então digamos que eu pego o cara, na minha tabela eu pego o cara que tem 18 anos. Aí eu boto o meu salário de 18 anos, 70% do salário do enfermeiro, que é final de 18 anos. Tá, e o cara que vier depois de mim, o 19, 20, 21, 22, 23, 24, vai ganhar quanto? Vai equiparar com quem? Não tem como equiparar. Nós podemos equiparar o seguinte, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, 18 com 18. Não tem como eu comparar 25 com 18. Primeira coisa, então há uma conversa nos grupos que tinha que, não, eu aceito os 70%, não precisa reduzir os 25 para 18. Não tem como. Seria uma matemática que eu não sei nem como é que seria feito para poder, esse cara de 25 anos, ele vai ter o salário do enfermeiro, 70% do salário do cara de 18 anos, enfermeiro. Então quer dizer que o cara de 18 anos, ele vai estar congelado até 25 anos, só se for assim. Aí tudo bem. Se a gente pegar uma tabela de 25, pegar um cara de 18, equiparar com 18 do enfermeiro, ok? Beleza, 70%, né? Beleza. Tá, e o 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vai ficar com qual salário? Igual do 18, para poder estar equiparado com 18 anos do enfermeiro. Então, qual a diferença? Nenhuma, então vamos reduzir para 18, porque aí a gente pode pleitear a equiparação de um com o outro. Entenderam? Então tem muita gente que não entende tabela e está até tumultuando porque não sabe o que está falando, e isso acaba prejudicando na negociação. A categoria não pode ficar sem esclarecimentos. Por isso que a gente veio aqui falar um pouco sobre a tabela. Por que um pouco? Porque eu não sei os valores. Eu estou baseado na tabela que eu tenho aqui na minha mão. Quem vai apresentar uma tabela de reajuste é o governo amanhã. Está previsto para amanhã a gente receber. Você fala aí? Tem um grupo falando, os técnicos, uma corrente aí. Por isso que é importante, pessoal, buscar informação nos meios oficiais, tá? Se atentem ao Instagram do Sindate, ao site do Sindate, ao Instagram do deputado Jorge Viana. Tem gente falando que o técnico de 25 anos já de serviço, nas últimas referências, o salário dele já ultrapassa até os 70% do salário do enfermeiro com 18. Então, por que a gente encabeçar e continuar insistindo nessa briga para reduzir de 25 para 18? Se o salário já... Eu falei, meus amigos, de onde vocês tiraram esses cálculos de que o técnico em final de carreira, com 25 anos, com 30 anos de serviço, está ganhando mais de 70% do enfermeiro com 18 anos de serviço, Jorge? Só se ele pegou o salário dele com as gratificações, mas nem somou... isso. Não, pode ser. Se, por exemplo, o cara pegar o técnico de enfermagem, que está no final da carreira, se ele pegar e somar todos os seus o vencimento completo, né? O salário completo. O salário completo. Os percentuais de GAB, G7, GMOV, papapá, ele vai ter um salário, vamos supor, aí, de 10 mil reais. Aí se ele pegar a tabela do enfermeiro, que o final dele é 12 mil, então 10 mil para 12 mil... Mas aí tem que explicar que o cálculo que ele está fazendo não é esse. Errado. O cálculo é vencimento com vencimento. É vencimento com vencimento. Eu não posso calcular. Exatamente. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que nós temos técnico de enfermagem hoje que ganha mais que enfermeiro. Mas por quê? Porque esse técnico de enfermagem já está lá no final, ele tem várias gratificações. Exatamente. E o enfermeiro não tem gratificação e está no início. Está no início de carreira. Então, gente, não vamos comparar. A comparação não é essa. Ó, eu vou fazer um cálculo aqui só para tirar essa dúvida. Só para ilustrar agora, né? O enfermeiro, o final dele é 12.507, certo? O técnico de enfermagem é 6.351. Fazendo o cálculo, né? Dá a metade, praticamente a metade, né?
dá 50 ponto alguma coisa por cento. Então, você vê, a gente está com um finalzinho 50,2% a média. E no início, que eu falei já várias vezes, nós estamos com 49%. É a média inicial... da tabela do geral, né? Pois é. Jorge, e se reduzir? Pessoal, se reduzir a tabela, todos ganham. Todos. E o aposentado, Jorge? Quem já está no final, quem já está na especial, na última referência, R$ 6.311, que é a nossa última referência. Pessoal, se você pegar especial, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Se você pegar especial, nós temos 5 referências, certo? O cara está lá na última. Está lá na última. A pergunta é o seguinte: se, quando você mexe na tabela, quem está embaixo sobe e quem está em cima desce. O que quer dizer isso, Jorge? Quer dizer o seguinte, pessoal. Quando você tem a última referência, e que se você fosse seguir o padrão de reajuste, ele também teria que ter o reajuste. Mas como ele parou lá, o que a gente faz? A gente pega as 5 referências da especial, faz a média de reajuste e aí acrescenta a última referência, ao aposentado. Então, Jorge, você está dizendo que o aposentado, né, que ganha 6.311,24, vai ter um aumento com a redução de 25 para 18? Vai ter aumento, porque ele desce. Quando ele desce, ele pega uma média da especial. É assim que se faz tabela. Tem muita gente que está com dúvida ou não está acreditando no que nós estamos falando. Eu estou dizendo que a última referência, ela também vai ter aumento. Quanto que é esse aumento, Jorge? Nós não sabemos. Não sabemos porque isso é negociado. Nós vamos negociar. A tabela, ela não é um padrão assim não, pessoal, que você sai de um para o outro e tem 2% de aumento. Do 1 para o 2, 2%. Do 2 para o 3, 2%. Do 3 para o 4, 2%. Não, não é assim. Uns têm maior aumento, outros têm menor aumento. Quem faz esse cálculo? A economia. E por que eles fazem esse cálculo? Porque eles sabem o tanto que eles podem gastar. Eles pegam o valor e jogam aqui na tabela. Então, qualquer tabela que você está vendo por aí, primeiro, não é real. Ah, é uma estimativa? É uma estimativa, mas não é real. Então, eu estou vendo tabela aí com um vencimento de 7, 8, 9 mil reais. Gente, nós não vamos, eu não arrisco em dizer para quanto vai o final. Eu não arrisco, certo? O inicial, eu até posso arriscar. Nós podemos sair de 40 horas, de 3.679, eu arrisco dizer que a gente vai chegar a 4 mil. Pode ser 4.100, 4.050, 4.000, mas menos de 4.000 eu não acho que a gente comece a nossa tabela. Eu não acho. E isso nós estamos falando só de redução, não estou falando de percentual ainda não, estou falando só de redução. Jorge, mas essa redução, se eu aumentar o vencimento, porque eu pulei lá de um padrão para o outro. Quer ver um exemplo? Quem tem 18 anos de secretaria hoje, 18 anos, vamos botar 19, porque vai que 18 ainda não fez aniversário, tá, vai acabar que está no 17. Quem tem 19, que acaba sendo 18 de qualquer jeito, esse camarada que está hoje, vou dizer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse camarada tem 18 anos, hoje o vencimento dele é 5.236,40. Preste atenção, o cara que tem 18 anos de secretaria hoje o vencimento dele é 5.236 ou pode ser 5.360, como eu falei, pode ser uma a mais ou a menos. Esse cara, ele vai saltar de cara, ele vai saltar de 5.236 para 6.300. Ele vai ter um aumento de R$ 1.100 nessa tabela, que é a tabela velha. Esse 6.300 é sem a readequação da tabela, que vai ser feita pela economia. Mas só nessa tabela, se fosse essa tabela empregada, esse camarada saía de 5.236 para 6.311, ou seja, mais de R$ 1.000 de aumento só no vencimento. Pois bem, e é só isso, Jorge? Não, não é só isso. Quando você aumenta o vencimento, você aumenta as gratificações, porque as gratificações são baseadas no vencimento. Quais gratificações? Aí você tem insalubridade, você tem titulação, que é, praticamente todos nós temos 30%. Você tem a GMOV. Quais as gratificações que não são baseadas no vencimento, mas também vão alterar? Nós temos HBG7,
que é 20% do vencimento inicial, ou seja, lembra que eu falei que o nosso vencimento inicial era 3.600 e pouco, e ele vai passar para no mínimo 4.000? G7 é 20 e HB10. HB10 e G7 20. Então é 20% em cima do vencimento inicial da categoria, né? Então nós vamos sair do vencimento inicial de 3 e pouco para 4 e pouco. Então vocês concordam que a HB G7 vai ter um aumento também? GAMU, 20% inicial, vai ter aumento. O TPD também terá aumento, porque o TPD é baseado no final da referência, um percentual que é acrescido de 25% se for o trabalho no feriado, ponto facultativo, domingo. Lembrando que a Gabi ainda tem aquela alteração para aqueles servidores que trabalham, principalmente na região de Planaltina e Braslândia, que tem área rural, que vai para 15%. Então, se a gente for analisar, só a redução de 25 para 18 já vai dar um ganho real para os trabalhadores. Mas, Jorge, é difícil saber quanto é. Pois é difícil, porque primeiro que eu não sei quantos anos você tem. Segundo que eu não sei como é que vem essa tabela. Terceiro que eu não sei quais as gratificações que você recebe. Tem gente que trabalha na atenção primária que recebe GAB G7, insalubridade 10%. Então imagina, só insalubridade, o camarada recebia de insalubridade 10% de 5.236, ele recebia quanto? R$ 523 de salubridade, 10%. Naquele vencimento que eu falei de 5.236, 18 anos de serviço. Passando para essa tabela, que é uma tabela que não é ainda a tabela que vem do governo, ele vai passar para 6.311. Então 10% dá 631. Ou seja, ele vai ganhar só aí mais de R$100 de insalubridade. Pô, Jorge, é pouco? Sim, é pouco, mas tem ganho. Então dizer que reduzir de 25 para 18 não é ganho, não, pessoal, isso não é verdade. Não é o que a gente quer, não é o que a gente vai brigar amanhã, mas eu estou esclarecendo aqui por A mais B, porque tudo isso passa pela Câmara, eu estou estudando isso aqui a vida toda, eu mais o Nilton, tabela é com a gente mesmo. Só um outro ponto, Jorge, tu esqueceu de citar, é quem trabalha no noturno, aí já não entra o pessoal da atenção primária, tem o diferencial no seu vencimento também do adicional noturno. Não no vencimento. Não no vencimento, na hora calculada, exatamente. Porque a hora noturna todo mundo sabe que ela começa às 10 da noite e finaliza às 5 da manhã. Então essa hora ela é computada como 52 minutos. Como você faz 60 minutos, então você ganha praticamente 52 para 60 dá 8 minutos. 8 minutos. Você multiplicando 8 minutos vezes um plantão de 22 a 5 dá 7 horas. São 7 horas. 7 horas. 8 vezes 7... 56. 56 minutos você ganha mais. Fugir da escola? Não, se você isso mesmo. Tá falando aí. 56 minutos por plantão noturno. Se você faz 10 plantões noturnos, 5 plantões noturnos, você vai multiplicando, você vai ver. Então vai ter um aumento maior. Todo mundo tem ganho com isso. E aí, sabe o que vai acontecer quando isso, depois que tudo passar, se Deus quiser, a gente vai conseguir nossos ganhos, o pessoal vai começar a comparar contra-cheque. Não tem como comparar contra-cheque, porque cada um tem o seu, cada um tem a sua gratificação, tá bom? Então, entendido aí com relação à tabela, alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pergunta agora que a gente vai respondendo logo, né, Nilton? Deixa eu acompanhar aqui. Entre 70% e 18 anos, 70%... Ah, não, já comentar, 70% é muito melhor. Bom, as pessoas não estão entendendo, estou confundindo de novo. Não, olha Entre 70% e 18 anos. Tem que... Se a gente calcular que 70% é melhor que 18 anos, eu concordo. 70%. Mas 70% do que nós temos hoje. Mas não tem como calcular os 70%. Mas não tem como calcular os 70%. Eu só consigo calcular até os 18 anos. Dos 18 anos para cima, eu tenho que congelar. Ah, Jorge, mas será que isso não é uma proposta? Pode ser. Não sei, pode ser. Amanhã a gente coloca isso. Se de repente for melhor, mas então a gente não reduz, a gente deixa 25 anos. Bom, eu acho que se a gente deixar essa oportunidade passar de ganhar os 25 anos, sabe lá quando novamente a gente vai tentar reduzir para 25 anos. Aí você 18. Vê todo mundo... 18 anos. Aí você vê todo mundo das carteiras de saúde de nível superior com 18 anos e só a gente com 25 anos. Lembrando que o interessante de reduzir de 25 para 18 é o que, gente? A gente ter qualidade de vida, tá? No último padrão, ganhando mais hoje, enquanto ainda é jovem, com força, com vigor. Não estou dizendo que com 25 anos é o final da vida, não é isso. Mas é aproveitar mais. O pessoal fala que 70% aqui, 70% é lei, tem que ser cumprida. A Amanda fala isso, Amanda Farias. Amanda, me diga uma coisa. Lembra quando a gente ganhou aqueles reajustes do governo
e a gente foi para o STJ e nós ganhamos por unanimidade, e ainda assim nós ficamos o governo Hollenberg todinho sem pagar, e era lei. Lembra, ainda tem um mérito para ser julgado, né? Então, assim, é uma lei que está sendo, obviamente, questionada no próprio STF. Todo mundo coloca até assim, sob júdice, sob júdice. A gente não vai ganhar isso aí, não tem dúvida, com relação a que a lei ela é constitucional. A lei do piso não é inconstitucional, ok. Mas a gente não pode também falar assim, eu gasto 70% e porque é lei. O governador pode falar assim, tá bom, eu pago quanto quiser. Sempre foi assim. Então, a gente não pode ser tão radical com relação a botar a faca no pescoço e dizer assim, não, é isso ou nada. Vamos esperar propostas e vamos ver. Ó, tem uma linha interessante, reestruturação mais 70%. Só essa reestruturação da nossa carreira, de 25 para 18, que é o que a gente vem falando. Reestruturação de 25 para 18, já sobe esse percentual, Jorge, de 49 média, para uma média aí de 55% a 57%, não é isso? Por aí, dependendo de onde ele está posicionado. Já é um salto dentro da reestruturação. É interessante vocês entenderem isso. A Valesca fala que tem que ser reestruturação mais reajuste. Sim, concordo. Não, a gente concorda com tudo aqui. Eu quero 70%, eu quero 18 anos, eu quero tirar Mas um uma coisa não pode andar desassociado da outra. Isso aí, pessoal, a gente está só fazendo essa live para explicar para vocês. Não adianta vocês pedirem aqui para a gente ganhar tudo isso, porque a gente já quer ganhar isso. A gente quer ganhar tudo. Não adianta, não vamos chover no molhado não. Aqui nós estamos explicando para vocês as tabelas e o que pode ser ganho real, tá certo? Bom, Jorge, e se a gente reduzir 25 para 18, a gente pode pleitear, lógico, 70? Pode. E se ele der 60? E se ele der 65? E se ele der nada? Tudo isso pode acontecer amanhã. Por isso que é importante que todos compareçam à Assembleia. Eu não vou decidir isso sozinho. Ah, Jorge, mas você pode. Não, eu não posso. Quem decide isso é a categoria. Por isso que você que está aí nos WhatsApp criticando o sindicato, criticando o deputado, tem que vir para a Assembleia. Aí você faz a crítica lá no dia. Aí você convence o colega de votar sim ou não e por aí vai. O que não dá, pessoal, é nós termos 9 mil técnicos de enfermagem, 9 mil técnicos de enfermagem na ativa, e você faz uma Assembleia, vem 500 pessoas. Vem no máximo 1.000 pessoas. E esses 1.000 vão decidir por você, 8 mil. E não adianta os 8 mil ficar bravos com a gente, não. Ah, mas vocês... Não, é a categoria que decide. E quem tá aqui no sol, levando aqui sol na cara, queimando o rosto, é que sabe se, compensa recuar, compensa avançar. Não dá, gente. Olha, já falei, nós estamos em outro patamar. Nós temos um deputado eleito, técnico de enfermagem, que luta diuturnamente para valorizar essa categoria. Não dá para a gente ser amador, não. A categoria tem que ser profissional nesse momento. E a gente tem que chamar todo mundo. Nós temos que lotar igual o Simpro faz. Ah, por que o Simpro faz isso, faz aquilo? Porque o Simpro quando faz a Assembleia dele, vocês já viram como é que fica lá a Praça do Buriti? Amigo, não passa uma pessoa no meio deles, de tanta gente que é. E a gente que é 9 mil, onde é que está esse povo? Venham para a Assembleia. Venham para a Assembleia, porque a Assembleia é decisiva. Lembrando que o Simpro, Jorge, eu estava vendo uma Manda um abraço pro noticiário, Simpro, um abraço para Rose. Amigos. Pessoal, um noticiário que o Simpro publicou na TV. A luta deles começou ano passado com uma greve. E o resultado dessa luta veio sair agora, essa semana, com a nomeação dos concursados. Uma das pautas. Só para vocês terem um exemplo que as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente levantou essa bandeira, tem levantado essa bandeira, a gente vem insistindo, mas nada acontece do dia para a noite. Jorge, eu vou fazer aqui um bate-bola. Eu pergunto e você responde aqui em nome dos nossos telespectadores agora. Ó. Aqui, ó. A primeira. Jorge, pedindo os 70%, consequentemente, tem que reestruturar? Como é que é? Pedindo os 70%, consequentemente, tem que reestruturar? Na verdade, quando você pede 70%, você já está fazendo uma reestrutura, porque vai mexer na tabela. O que é reestrutura, gente? Reestrutura é você mexer na tabela, ok? Reestruturação. Necessariamente tem que reduzir? Não, a gente pode reestruturar, pegar os 70%, 80% ou 50%, não sei, sem reduzir. Aí a categoria vai decidir se quer reduzir, se quer só o percentual, se o governo vai oferecer redução sem percentual, ou vai oferecer percentual sem redução, ou vai oferecer redução e percentual, ou não vai oferecer nada. Nós temos que trabalhar com essa hipótese também, viu, O fato é, se não reduzir e oferecer apenas o percentual, a gente nunca vai ter uma base de cálculo. Gente, não é uma tabela com progressão aritmética, não é uma tabela com progressão geométrica, não é uma tabela que a gente acha numa prateleira de supermercado.
a gente nunca vai conseguir chegar nesse nível de 70% do salário do enfermeiro, ou de 60% ou de 65%, a gente não tem uma equivalência nas tabelas. Por isso a importância da gente reduzir de 25 para 18, nivelar essas referências dentro dos mesmos 4 padrões, para aí sim, nivelou, a gente tem um padrão para a gente poder chegar nesse cálculo de 70%. Senão, não adianta nada. É chover no molhado sempre, como a gente vem falando. Bater na mesma tecla e não ter um objetivo. Com os 70% e com a redução de 25 para 18, a gente tem um parâmetro e um objetivo para chegar nesse... Um caminho para chegar no objetivo. Alguém perguntou assim, quem tem mais de 19 anos de SES vai ficar sem aumento? Não vai. Eu acabei de falar, porque o pessoal deve estar chegando agora. Olha, pessoal, quem chegou agora, vai ficar gravado esse vídeo aí, pega no início que eu expliquei. Mas eu vou explicar novamente aqui rapidinho. Quem está no final da tabela, hoje, a tabela que nós temos, o final é 6.311. É o final, certo? Esse cara que está recebendo esse final, quando reduzir de 25 para 18, ele também vai ter um aumento. Por quê? Porque ele desce. Na hora que ele desce, ele vai ganhar a média de 5 anos, que é especial. Então eles vão pegar e vão somar os 5 anos. Quanto é da especial 1 por 2, por 3, por 4, por 5? A média deu tantos por cento. Então nós vamos botar tantos por cento de aumento na última referência. É assim que faz tabela, tá bom? Então, respondendo, vai ganhar? Vai. Quanto? Não sei. Eu não sei e, sinceramente, amanhã, olha, assim como vocês, eu também estou na expectativa. Ah, Jorge, mas você é deputado, você foi lá? Fui. Conversei com o pessoal, estão mexendo na tabela, não mostram a tabela, é óbvio que eles não mostram para poder não vazar. Talvez alguém consiga vazar lá de dentro e tal, mas quando vaza a gente não sabe nem se é a verdade. Por isso que qualquer tabela que estiver rodando aí, eu não reconheço. Se eu tivesse recebido do governo, ó, Jorge, essa tabela que a gente fez aqui é essa, eu mesmo falaria para vocês, ó, gente, a tabela é essa. Mas se não, não tem como. Tá rodando tabela de todo jeito. Tá rodando tabela com valor lá em cima. Gente, esquece isso. E tem um outro ponto que as pessoas não estão se atentando, Jorge. Hoje, nessa tabela atual nossa, que o Jorge chamou, até já profetizou chamando ela de antiga. Nessa tabela atual, nós mudamos de referência, mudamos de padrão de 7 em 7 anos. Todo mundo sabe que de 7 em 7 anos apresenta esse certificado para você ter uma mudança, atingir uma pontuação e mudar de padrão. Com essa previsão da nossa proposta para 18 anos, a mudança de padrão ela cai para 5 anos. Nós ganhamos 2 anos a cada mudança de padrão. É um ganho para o trabalhador enquanto está com saúde, no início do serviço público, com vida útil também, gente. Tudo isso tem que ser levado em consideração, Jorge. Aqui o Vitinho, o Felipe fala assim, Jorge, se na reestruturação houver mudança de classe, será necessário entrar com processo para a mudança ou vai ser automático? Não, automático. Você vai ser reposicionado. Isso é até interessante, porque a lei até fala que para a gente passar de uma classe para outra, olha para você ver, pessoal, a 840, ela fala que para a gente passar de uma classe para outra, a gente precisa entregar exames de saúde, às vezes até entregar alguns títulos e coisa e tal. Só que, como nunca a Secretaria de Saúde deu esse apoio para a gente fazer isso, então acabou que a gente nunca precisou mostrar isso, né? Mas então, assim, hoje é no automático. A gente vai ser reposicionado. Eu vou dar um exemplo de... Chuta aí, quem está numa tabela... Vamos colocar aí um cara que tem quantos anos? 15 anos, secretaria? Não, deixa eu te falar, a gente tem que apresentar sim. Inclusive, no meu reposicionamento na carreira, eu fiquei 1 ano sem, aliás, um período de classe sem apresentar, por isso que lá não conta os 23 anos para mim, sim 18. Eu estou atrasado, um reposicionamento na carreira. Não, aí pessoal, quem tá atrasado tem que ir lá ver por que tá atrasado. Exatamente. Vão lá na tabela, puxa a tabela lá no portal da transparência, você tem a tabela dos técnicos de enfermagem. É só ir lá. Aí você conta de baixo para cima e vê onde é que você está posicionado. Por isso que a gente fala que é um reposicionamento de tabela. Exatamente. Eu vou pegar aqui um exemplo do cara que tem 15 anos, tá bom? Vou pegar de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse cara de 15 anos, ele tem um vencimento de 4.864,34. Certo? Nessa tabela
que eu falo já que é antiga, porque graças a Deus, se Deus quiser, nós vamos ter uma tabela maior. Bom, reposicionando ele, esse cara vai sair de 4.864 para, vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Não, quantos ele tem? 15, né? 15, tu falou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, esse cara... Ó, esse cara que tem 15 anos, na tabela antiga, sem nada, sem mudança, que eu não estou falando, que eu não sei qual é a mudança, ele vai sair de 4.864, ele vai sair para 5.856. Então ele vai ter R$ 990 de aumento no vencimento. Então aquele cara que tem 15 anos, ele vai ter quase R$ 1.000 de aumento no vencimento. E isso vai ser o quê? Usado para poder as outras gratificações, de forma chuveirinho, ele receber um reajuste. Olha, gente, eu acho que nós vamos ter uma surpresa boa com relação a essa redução de 25 para 18. Pelo que eu estou fazendo meus cálculos aqui, e a gente não é tão leigo nessa matéria, eu acho que vai ter um reajuste na tabela razoável. Agora, é só isso que a gente quer? Não. Jorge. A gente quer o percentual próximo lá dos nossos colegas enfermeiros. Uma pergunta cabeluda aqui agora. O pessoal tá me ligando aqui, gente. Não, isso é o meu telefone, moço. Ah, é o teu, né? É o meu. Ah, foi mal, cara. Aí, isso é o meu. O meu tá aqui, pô. Ele pegou meu telefone, Não, gente, acontece, tá atendendo. Olha só, pergunta cabeluda. Ele tá aqui, recusa a mensagem, ligação. E eu tô vendo isso aqui, meu telefone. Bota de novo aí no... Quem está na especial vai ficar sem nada? Não, vai ter. Quanto? Não sei, mas vai ter. Eu falei de novo, quando você está na especial, você reduz. Quando está na especial, você reduz de 25 para 18. Você reduz e tem a média de 18 para 25. A média que é calculada, tá bom? O pessoal tá... Pois é, eu tô achando que é meu telefone. Bom, fora isso, o pessoal está perguntando dos concursados. Jorge, os concursados. Pessoal, os concursados é aquela velha história. O governo vai nomeando de acordo com o orçamento. A gente está pedindo, óbvio, para que seja nomeado, porque os nossos colegas estão cansados. Só temos 9.000 técnicos de enfermagem hoje atuando, sendo que nós precisaríamos de pelo menos 13.000. Não chega nem a 9.000, Jorge, total de ativos, viu? Não, acho que chegou. É 8.900. Com a nomeação, teve a nomeação agora. Dos 200, mais 200 porque, agora. Querendo ou não, aquela ação que o GDF impetrou contra a gente, eles botaram um espelho para nós lá de quantos profissionais tem nativo, inativo, por superintendência, enfim, por tudo. O governador tem que fazer uma nomeação grande, cara, como sempre foi, de 1.000, 2.000 técnicos de enfermagem, como sempre foi. É isso que a gente pede também. Que, gente, o fato do sindicato estar pedindo nomeação na pauta de reivindicação não inviabiliza a pauta da reestruturação, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas coisas diferentes, porque o dinheiro, o pessoal acha que é o mesmo dinheiro, não é o mesmo dinheiro. Não é o mesmo dinheiro, porque as nomeações, elas são direito de cargos vagos. Eu não estou falando para vocês que nós éramos para ter 13.000 técnicos de enfermagem, nós temos só 9, então são cargos vagos. Então isso é um dinheiro que o governo já tem que prever para poder nomear. E esses reajustes já é o dinheiro de orçamento de reestruturação de carreira que ele mesmo já mandou aqui para casa. Já mandou para a Câmara, na Câmara, a alteração da LDO, prevendo o reajuste. Inclusive o governo mandou para cá, no ano passado, se eu não me engano, uma alteração da LDO para pagar uma gratificação de emergência. Não sei se vocês lembram disso. Quem mandou? O próprio governo. Então ele já tinha previsto esse dinheiro, mesmo ele estando prevendo nomeações. Então são coisas distintas. Tá? Bom, o que mais que a gente pode falar? A maioria das pessoas agora as perguntas sobre final de carreira. Você vai ganhar? Final de carreira, pessoal, final de carreira vai ganhar. Como que vai ser esse cálculo? Agora, eu tenho certeza que o final de carreira não vai ganhar a mesma coisa que o pessoal que está no meio da carreira. Isso eu tenho certeza. Por quê? Porque é meio que óbvio. Né? Final de carreira eles colocam sempre menos os reajustes do que o meio e do que o início. Tá? Mas, olha, os aposentados, fiquem tranquilos. A gente não vai fazer nenhuma negociação que prejudique os aposentados, mais ainda. Pelo contrário, a gente quer que o final da referência seja maior. Porque se a gente está reduzindo de 25 para 18, eu quero que esse 18 seja o maior, porque logo, logo todo mundo chega.
E nós, boa parte, eu, Nilton e uma galera da Secretaria de Saúde, já chegamos. Quer ver, ó? O meu concurso, que foi de 2002. É o nosso concurso? Foi. 2002. 2002. Nosso concurso chamaram quantos, eu acho? Cara, foi mais de 5 mil. Foi gente pra caramba aquele concurso aprovado. Chamou todo mundo, Roriz. Então, chamaram... Vamos colocar 4 mil. No meu concurso chamaram 4 mil. Que estão nativos ainda, ninguém se aposentou ainda. Depois do meu, vieram mais uns 2 concursos. Teve um em 2008, em 2012, que foi aquele da prova prática, daquela confusão. Da confusão. Teve... Eu acho que de lá pra cá entraram aí mais uns 2 mil, 3 mil técnicos de enfermagem no máximo. Então, da minha turma e a turma que veio depois de mim, nós temos aí em torno de uns 7 mil técnicos de enfermagem na ativa. Então é um grupo bom. E esse grupo bom vai ter uma diferença boa no seu contra-cheque só na redução. Mas nós queremos só redução? Não. Estou falando isso, pessoal, porque talvez vocês falem assim, mas só a redução tá bom, já está fechado o acordo. Não. Eu estou dizendo que a redução, a gente tem um ganho, mas a gente quer o ganho da redução e mais o ganho do percentual. Qual o percentual? Seria 70. Agora, a gente pode não conseguir 70? Pode não conseguir. Como eu falei, a proposta amanhã pode dizer o seguinte, olha, não tem acordo. Fizemos os cálculos aqui, o impacto é muito grande, se quiser eu dou 5% de aumento para vocês aí na tabela e tá tudo certo. E aí? Jorge, tem uma pergunta aqui interessante. Tudo isso pode acontecer. Você sabe por quê, Nilton, que ele pode falar isso? Porque vocês lembram que agora nós vamos receber 6% de aumento? 6. A segunda parcela, né? A segunda parcela? Tem esse ano e tem próximo ano, não é isso? Foram 3 parcelas de 6. O governador deu 3 parcelas de 6. Ele pode dizer assim, olha, é o seguinte, dei 6 agora, que vai entrar agora no contra-cheque de vocês, dou mais 6%. Esquece redução, esquece 70% e é isso ou nada. E aí? Por isso que é importante você vir amanhã, porque eu não vou segurar essa pema sozinho. Vai todo mundo com a gente. Se é greve geral. Se não é greve, não é greve. Mas depois lembrando que mês de julho é meio complicado, né, Jorge? A gente estava refletindo tudo isso, no mês de julho. Tudo tem que ser colocado na mesa. Tudo tem que ser colocado na mesa. Então, é importante que você venha amanhã para Jorge, essa pergunta aqui é aquele velho tema que a gente já discutiu, do antigo auxiliar operacional de enfermagem. Ela está desviada de função para enfermagem há mais de 10 anos, mas ela é concursada como auxiliar operacional. Ou seja, o AOSD enfermagem, que nem fica nem do lado de lá, e nem do lado de cá, como técnico de enfermagem. Aí? Eu acho que a gente tinha que chamar os OSDs de enfermagem, ver quantos nós somos e tentar incluí-los na nossa carreira de técnico de enfermagem, porque nossa carreira de auxiliar e técnico de enfermagem. Como você é OSD e você tem diploma, o Conselho Regional de Enfermagem, ele entende que aqueles que fizeram o curso de enfermagem, atendente, a OSD de enfermagem, e todos eles têm Corém, a partir de anos para trás, e todos eles são inscritos no Corém, eles reconhecem como auxiliar de enfermagem. E daí nós podemos fazer essa inclusão. Mas isso é uma coisa que a gente tem que sentar com essa galera, saber quem são, quantos são, o impacto disso e levar para o governo. Eu, sinceramente, gostaria muito que vocês viessem para a nossa carreira, porque vocês atuam como profissionais de enfermagem, vocês pagam o Corém, vocês são inscritos no Corém, ou seja, exercem a atividade de enfermagem, mas a nomenclatura de vocês é a auxiliar operacional de serviço diverso, a OSD enfermagem. Tá certo? Então, vamos fazer isso aí. Vou já propor isso aqui para o sindicato. Interessante. Vamos chamar todos os OSDs, Nilton. Chama todos os OSDs no sindicato, conversa, faz a reunião, veja tudo isso, veja a parte legal. Com o Corém eu resolvo lá com a turma, para a gente poder ver se é possível, e com o governo eu resolvo. E aí serão muito bem-vindos à nossa carreira de auxiliar técnico de enfermagem. Gente, a live hoje é voltada para o setor público, porém tem muita pergunta do setor privado. Tem o Instagram, né? Tá cheio de perguntas do setor privado. E o piso da rede privada? E a segunda parcela? Esse mês. Não estão pagando piso. Gente, estão pagando piso sim na rede privada. Agora, os empresários fizeram uma baita sacanagem, desculpa a palavra, mas com esse piso que é o quê? Eles estão utilizando do tal da remuneração global que o Senado falou lá, que o Supremo falou. Incluíram, a gente está cansado de explicar isso já, mas vamos explicar de novo, Jorge. Incluíram no cálculo do piso todas as gratificações, tudo aquilo que não seja auxílios, tipo creche, alimentação, essas coisas, mas incluíram no cálculo do piso.
Nós fizemos uma convenção coletiva de trabalho em dezembro do ano passado, foi assinada essa convenção. Em janeiro começou-se a pagar 50% daquilo que estava faltando. Agora em junho, a segunda parcela, não é, Jorge? Em junho, a segunda parcela agora, começaram a pagar agora, em junho, julho, né? E em dezembro, a terceira e última parcela. Então, dizer que o privado não está pagando, me procure no sindicato com o seu contra-cheque, seu olerite, seja lá o que for, o extrato, que nós vamos atrás dessa empresa que não está cumprindo com aquilo que foi acordado na convenção coletiva de trabalho. Mas que eles estão pagando, estão sim, pelo menos a grande maioria. Por isso que eu estou te falando, me procure que nós vamos atrás um por um daquilo que você está dizendo que não está pagando e não está cumprindo com a CCT. Ao privado, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Pode fechar aqui, Carlão. Seguinte, privado, a segunda parcela vem agora, mês de junho. Vocês devam receber no dia 5 de julho, até o quinto dia útil de julho, certo? Certo. No primeiro repasse, na primeira parcela, que foi 50% da diferença do valor que vocês recebiam para o piso, nessa primeira, os patrões embutiram tudo que eles podiam embutir. Tudo. Eles colocaram insalubridade, colocaram gratificação, uns botaram até adicional noturno, outros botaram não sei o quê. A gente sabe tudo isso aí. Hora extra, tudo eles botaram. E aí deu um aumento talvez de R$100, R$200 para vocês. Nessa segunda parcela, o aumento vocês vão sentir de verdade, porque não vão incluir mais nada, não tem mais o que incluir. A não ser que eles inventem alguma coisa aí, viu? Jorge, mas aí vocês vão deixar isso acontecer? Não vamos deixar isso acontecer, porque o problema é nacional, não é só aqui no DF não. Assim que a gente resolver isso, a gente resolve de uma vez por todas no Brasil, essa tal de remuneração global. Mas agora, em junho, vocês vão receber uma outra parcela e a última será em dezembro, tá certo? Então, eu acredito que esse mês agora vocês vão ter um valor a mais que vocês vão sentir melhor no contra-cheque. Porque na primeira o cara embutiu tudo que vocês já recebiam. Então vocês acabaram recebendo quase nada. Nada de diferente. Mas nessa agora não tem o que descontar. Então vai vir uma coisa que eu acho que já pode a gente já fazer o cálculo bonitinho de que a coisa vai acontecer. O fato é que no final de tudo, o técnico de enfermagem do privado vai receber R$ 3.325 aqui em Brasília e o enfermeiro R$ 4.750. Detalhe, os enfermeiros estão prejudicados, eu sei disso. Eu estou esperando aqui o sindicato fortalecer mais essa luta para poder bater nos empresários com relação a isso. Os técnicos de enfermagem está resolvido aqui no DF. Totalmente resolvido. Ainda tem aquela discussão da carga horária, do 12 por 36, do 180 horas, 192, 220. Isso. Esse é um problema, nós tivemos o Ministério Público falando com eles. Rapaz, nós estamos tentando de todo jeito aqui. Só que essa interpretação do STF, ele acaba barrando todos os juristas, assim. Os caras até concordam, mas como tem essa decisão, fica complicado. Mas a gente não desistiu não, a gente não vai desistir não. O fato é que aqui em Brasília, até diferente de muitos e muitos estados, a gente conseguiu negociar o piso integral para os técnicos de enfermagem. Sei que não estão recebendo o valor que deveria receber até agora, mas nós vamos conseguir que vocês recebam. Acredite aí, tá bom? Bom, gente, é isso aí, eu vou almoçar agora. Inclusive eu tô quase que virado, né, sem dormir, porque eu estava no Piauí ontem. Quero mandar um abraço pro pessoal do Piauí, sou cidadão piauiense agora. Recebi o título de cidadão ontem. Olha só. Tua família é de lá, minha família também é de lá. Estou muito honrado. Então, pessoal do Piauí, muito obrigado aí pela consideração. E eu vou andar nas UBS agora, Ceilândia, viu, pessoal? Me aguarde. Isso. Posso chegar aí. Daqui até 8 horas, 9, 10 horas da noite eu apareço por aí, viu? Me aguardem. Tá certo. Pessoal, então é isso. Quer falar mais alguma coisa, não, né? Só vamos confirmar e reforçar. Amanhã, pessoal, amanhã teremos ônibus saindo de todos os hospitais, tá? Importante. Todos os hospitais. Os ônibus devem estacionar nas imediações ali de cada hospital. Não vou falar na frente, porque às vezes na frente é na lateral, mas enfim. Procurem a liderança, procurem as pessoas responsáveis que já estavam na semana passada, tá? Vocês sabem dentro de cada hospital quem são, dentro de cada UBS. Por volta de 7h30, 8 horas, é para esse homem estar saindo da frente de cada hospital. Entre 7h30 e 8h30, vamos dar esse desconto, né, Jorge?
Isso. Aquelas unidades em que o ônibus encher, já tem as orientações de mais ônibus, enfim. Mas amanhã é todo mundo aqui na frente da Câmara Legislativa. E olha, galera de Samambaia, minhas quebradas, vou estar lá com vocês. Vou vir no ônibus de Samambaia. Samambaia amanhã já vão 2 ônibus, não tem problema. Galera de Samambaia, leva pelo menos um pão de queijo pra gente comer lá no ônibus, tá bom? Na última levaram um cupcake lá. Cupcake. Eu não pude nem comer. Foi a Regina, né? É, foi a Regina. A Regina. Mas eu não pude nem comer direito, porque ele tava com um negocinho, um glacê em cima, que era verde. Então minha barba ia ficar toda verde. Não tem como você comer um cupcake com uma barba dessa, né, gente? É, botar uma camisinha de barba. Então leva lá um pão de queijo, que eu vou chegar cedo aí pra vir com vocês. Tá bom, pessoal. Então falou, até amanhã, até amanhã, esperamos hein? vocês. Firmes.